Olá! Nesta madrugada de quinta-feira, o Rio foi atingido por um grande volume de chuva. A chuva causou interdições, alagamento, derrubou um trecho da ciclovia Tim Maia e ainda 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas. As equipes das secretarias estão atuando em todas as regiões da cidade e também estão de prontidão no Centro de Operações Rio. Estamos ao vivo da Prefeitura do Rio e este é o assunto de hoje do Papo Carioca. Sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje aqui comigo eu tenho a subsecretária de Integração Social e Cidadania, Jocimara Teodoro. Ela também está aqui para responder as suas perguntas. Participe, envie aqui para os comentários no nosso Facebook ou mande uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp 992538538. É importante frisar para você que hoje estamos aqui apresentando uma edição especial. As equipes estão todas mobilizadas para amenizar os danos causados pela chuva. Por isso nós tivemos aí um atrasozinho no nosso horário, que entramos sempre pontualmente às 8 da noite ao vivo aqui do Facebook da Prefeitura do Rio. E para começar, nós estivemos lá no Centro de Operações Rio e conversamos com o chefe da Casa Civil, Paulo Messina, que falou para a gente como foi esse dia e quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura do Rio. Vamos ver. Nós tivemos no Rio de Janeiro o recorde até agora de chuva em uma hora, era do ano de 2000, a série histórica, a maior chuva em uma hora na cidade do Rio de Janeiro tinha sido no ano de 2000 em Campo Grande com um registro de 116 milímetros. Essa madrugada nós batemos esse recorde histórico, foi o momento desde que se começou a medir, foi o momento de maior chuva da cidade do Rio de Janeiro em apenas uma hora. A região de Barra da Tijuca e Rio Centro registrou em uma hora 123 milímetros de chuva em uma hora, quando a média para o mês inteiro esperada era de 95 milímetros. Né? Então isso, apesar de todo o estágio de atenção e todos os avisos que a gente veio dando, isso fez com que, de fato, a cidade ficasse alagada em muita chuva por causa de muita chuva em muito pouco tempo. Isso associado a ventos de até 95 km por hora fizeram com que as árvores caíssem por toda a cidade. Então a gente teve dezenas de árvores caindo, principalmente em vias expressas que causou transtornos muito grandes. A partir de madrugada, já meia-noite e 25, a gente já estava aqui despachando as equipes para fazer os cortes de árvores, serra elétrica, reboques, enfim, para ir limpando todas as vias. Tanto é que a gente chegou na manhã do dia de hoje somente com a linha vermelha, o finalzinho da linha vermelha e a Avenida Brasil com 3 pontos de retenção. Tinham mais de 10 na Avenida Brasil, tinha Alta Boa Vista, Grajaú, Jacarepaguá, linha amarela, vários pontos de retenção pela cidade toda. Nós resolvemos praticamente tudo. Linha vermelha no iníciozinho da manhã foi resolvida e a Avenida Brasil lá para as 7h30, 7h40 da manhã, quando o trânsito começou aí a desafogar. A avaliação que eu faço desse dia é que a Prefeitura tomou as decisões no momento que tinha que tomar. Né? À meia-noite de 25, quando o 10º bairro entrou em estágio de chuva forte, com mais de 50 milímetros nesses 10 bairros, nós ativamos o protocolo de crise. Nesse momento a gente assumiu o controle do COR, né? Eu e o secretário Jorge Felipe Penato, que estávamos aqui. Nesse momento a gente, ao assumir o controle, a gente despachou absolutamente todas as equipes que estavam de plantão, com o LURB, Sete Rio, Conservação, enfim, Guarda Municipal, todos para as ruas, para primeiro resolver o problema dos hospitais, que estavam sem energia elétrica, e segundo, em relação aí sim à liberação das vias principais da cidade. Para a população que foi atingida, né, nós temos duas coisas para dizer. A primeira, o foco principal das equipes na rua durante a madrugada foi a liberação das vias expressas. Esse é o protocolo principal da cidade. Por quê? Centenas de milhares de pessoas circulariam ali vindo de viagem de carnaval e hoje de manhã era dia útil. Então se esperavam muitos carros nas vias expressas da cidade. As famílias todas que estão sendo visitadas, que precisam de assistência, a Secretaria de Assistência Social, o secretário Pedro Fernandes, está com todas as equipes na rua, desde o Alemão até a Madureira, até a Cascadura, enfim,
todos os lugares que foram atingidos, que foi aquela região Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz e chegando ali Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Cidade de Deus, e o iniciozinho da Zona Norte, Grande Tijuca, toda essa região ali que foi atingida por essa tempestade, as equipes da assistência social já estão em cima, em contato com as famílias. O prefeito entrou em contato conosco, né? Esse sistema que vocês estão vendo aqui do COR, com todos esses controles, eles são ativos, são acessáveis, né? Acessíveis, perdão, pelo prefeito através de um sistema próprio que ele tem acesso mesmo estando em viagem. Às 11 horas de ontem, ele entrou em contato comigo e com o secretário Jorge Felipe Neto, pedindo que a gente viesse ao COR e assumisse o comando do Centro de Operações Rio. Então, ao chegar aqui, à meia-noite 25, a gente acionou o protocolo de emergência máxima, que é o terceiro nível, que é o protocolo de crise. Ao assumir o protocolo de crise, nós, então, o que manda o protocolo do COR é ao assumir o protocolo de crise, a autoridade que estiver aqui maior assume o controle. Então, no momento, a gente assumiu o controle do COR e veio trabalhando com a questão das equipes na rua, e o controle hoje é nosso, a pedido do prefeito Marcelo Crivella. A população fique ligada, a gente tem várias redes sociais do Centro de Operações Rio, tem Twitter, tem página no Facebook, acompanha, porque a gente está em tempo real posicionando toda a população, se comunicando com a população sobre esses alertas, e a gente está por aqui com a situação sob controle, acompanha a gente por aí. Também pode ligar, obviamente, para todos os canais que a gente tem de atendimento cidadão, 746, ouvidoria, e o próprio portal, como eu disse, o mais dinâmico são os portais do Centro de Operações Rio. Bem, a gente acompanhou aí agora um relato, né, do chefe da Casa Civil, do Paulo Messina, falando de como foi o dia. E a gente está aqui agora com a subsecretária para falar um pouco para a gente dessa assistência que foi dada à população, né? Como a gente estava conversando antes, a Secretaria cuida de pessoas, né? Então, como é que foi esse cuidado hoje? Boa noite, Denise. Hoje a Secretaria atendeu quase 2.000 pessoas, né? Tivemos 439 famílias atendidas, com em torno de 84 famílias desalojadas. Essas famílias, como eu bem falei, a gente acaba cuidando das pessoas, tirar essas pessoas daquele local de risco e colocar em áreas seguras, sejam nas nossas unidades de acolhimento, sejam em casas de famílias. Então, acionamos em torno de 61 equipes, né, toda a secretaria trabalhando para essas pessoas. Então, foram 61 equipes atendendo a essas famílias, no translado para casa de parentes, para translados nas nossas unidades de acolhimento. Nesse momento agora, estamos montando uma base operacional de garantir o mínimo para eles, que é a cesta básica, colchonete, cobertores. Tivemos algumas áreas da cidade que a gente precisou estar mais próximo, que é a área da Zona Oeste, ali de Guaratiba. Essa é a área mais crítica? Temos outras áreas críticas, né? Mas hoje, com o maior número de famílias para atender, é a área de Guaratiba e Complexo do Alemão. E como é que está sendo essa questão de desabrigado e desalojado? Os desalojados é aquele que não consegue retornar pela sua casa, ou porque há um risco de desabamento, ou um desabamento parcial. Então, hoje são em torno de 84 famílias desalojadas, que não podem retornar para a sua casa. É um número bem considerável. Esse a gente acabou alocando na Casa de Famílias, porque não aceitaram a oferta dos nossos abrigos. E qual é a orientação para a população? Como é que vocês orientam? Assim, a gente orienta que no primeiro tocar da sirene, que faça o protocolo que a Defesa Civil coloca, né? Ir para uma área segura e aguardar as chuvas, esse momento mais crítico, passar. Você visitou alguma família hoje? Teve contato direto com a população? Eu pessoalmente não, mas toda a nossa secretaria, toda a nossa equipe de ponta dos CRAs e CREAs foram a esses domicílios. Foram 439 famílias atendidas, em torno de quase 2.000 pessoas. Ok. A gente continua nosso papo, mas agora a gente tem mais uma materinha para a gente ver, que lembrando que a cidade ainda está em estágio de atenção e nós temos algumas orientações aí da Defesa Civil que devem ser seguidas durante este período. Vamos ver?
continuo aqui com um bate-papo com a subsecretária, mas antes eu vou ler aqui para a gente ter uma nota da Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação sobre a ciclovia Tim Maia. Uma erosão decorrente de infiltração de águas pluviais no solo, abaixo da ciclovia, na altura de São Conrado, foi a principal causa para o desabamento da via. O trecho destruído é de 30 metros de comprimento e vale reforçar que o acidente não foi ocasionado por uma falha na execução da obra. Técnicos da GeoRio, responsáveis pela obra, técnicos da GeoRio estão investigando os motivos do ocorrido e o consórcio responsável pela obra já foi acionado para fazer os reparos imediatos. A ciclovia permanecerá interditada até o fim da investigação técnica da GeoRio e do reparo. Eu continuo agora aqui, Josi, com você, Josimar, para falar um pouco dessa atuação quando a sirene toca, né? A sirene tocou, tem uma pessoa, um cidadão morador na comunidade que é orientado a seguir com o protocolo, né, com as orientações. E vocês entram de que maneira nessa situação? Nós, da mesma forma que todas as secretarias fica de prontidão no COR, a nossa secretaria também. Assim que essa sirene toca, nós também recebemos um alarme, dizendo que aquela área ali está numa área de risco, né, que é um ponto de atenção. E assim que as coisas se acalmam, né, ela fica propício à entrada da equipe da assistência, né, a gente vai até o local e faz o levantamento dessas demandas primárias, se caso permaneça o estado de atenção naquele local. Foi o que aconteceu hoje. Né? Tocaram em torno de umas 30 sirenes. Imediatamente nós recebemos essa demanda e fomos até o local. E consolidou nesse número que eu te passei. E ali a gente faz o levantamento da demanda primária e oferta e orienta que eles permaneçam num local seguro. Que tipo de serviços, de atendimento vocês oferecem neste momento? Nesse momento é o que eu te falei, tirar essa família dali para uma área segura. E ali a gente coloca os mínimos. Então é a alimentação e o cuidado com a pessoa. Então é o colchonete, é o cobertor, se tiver criança, fralda. Hoje tivemos uma demanda de um cadeirante. Então assim, o cadeirante ele tem um cuidado especial, ele precisava até, inclusive, houve a perda da cadeira de roda dele, então a gente já providenciou. Então, a gente providencia aquela demanda ali principal. E a partir daí a gente vai colocar essas famílias num acompanhamento sistemático das nossas unidades, seja de CRAS e de CRES, nos demais serviços. Posterior, se houve perda de documento, então a retirada da documentação, perda de material escolar, então a gente faz uma articulação com a educação nessas perdas, da prioridade desse menino, dessa criança, no material escolar, no uniforme. O acompanhamento da saúde é muito importante. A saúde, nesse momento, é muito parceira. Então, houve perdas de medicamento. Então, a saúde entra ali naquele momento. A gente aciona a saúde para o atendimento dessas famílias ali naquele momento. Então, esse é o nosso papel. Dar a proteção social que naquele momento aquela família necessita, né? Do que aquela família necessita naquele momento. Você chegou a falar também de alimentação, elas recebem uma cesta básica emergencial. E a criança que vai para a escola, em relação ao uniforme? O uniforme, a gente também faz um contato com a escola, com a unidade escolar, com a diretora, com a CRE, dizendo que aquela criança houve a perda do material escolar, do uniforme, para que a gente garanta todos os direitos daquela família que naquele momento, por conta dessa catástrofe, foi perdida. E a equipe de vocês, como é que ela é formada? São diversos profissionais de várias áreas? Nós temos uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos, advogados, psicólogos e educadores sociais. A partir daí, muitas dessas famílias já participam dos nossos programas, né, de transferência de renda, os programas de vínculos de família, de fortalecimento de família. Então,
não, a gente nem precisa inserir nos nossos programas, a gente só faz o acompanhamento. Outras não, aquelas que nunca entraram num programa social, a gente acaba incluindo para fazer o acompanhamento, porque o nosso trabalho não se esgota hoje, né? Não se esgota com esse... Ele vai desdobrar outros atendimentos, né? E esses desdobramentos, por exemplo, inclui um aluguel social ou de alguma outra assistência que precisa? Se houver necessidade, sim. Geralmente, uma boa limpeza no imóvel e resolve, né? Como eu falei, são de 439 atendimentos somente hoje, em 12 horas, somente 84 estão desalojados, né? E a gente, amanhã, que a gente vai ter um panorama, né, desse imóvel, como é que está. E também, agora o aluguel social, a gente orienta se ele tem essa necessidade, mas o aluguel social quem atribui é a Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Habitação, né? A gente elenca como um possível beneficiário, mas esse é um que está em outra pasta. Agora, o importante é ressaltar que nenhuma família que houve, pelo menos nessas últimas 12 horas, ficou sem atendimento da assistência social, né? A assistência social prontamente, a partir do chamado do COR, quer dizer, ainda não encerrou, agora mesmo eu estou saindo daqui, estou indo para Campo Grande, né? Estou com um chamado em Campo Grande e um chamado em Acari. Não se esgota, não se esgotou hoje. Ainda tem muitos desdobramentos, né? As famílias precisam de assistência. Nós temos mais uma matéria agora sobre a atuação da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente neste caso. Vamos ver. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que é uma situação extremamente atípica. A gente passou a noite no COR garantindo que todas as equipes estivessem em máxima efetividade para garantir o máximo de normalidade para o cidadão carioca. A gente atendeu só nas vias primárias da cidade mais de 100 ocorrências, entre árvores, postes danificados, alagamentos na cidade, por conta dessa atipicidade das chuvas, dos ventos e dos raios. É a chuva recorde da cidade até hoje. Várias regiões da cidade encontraram uma chuva acima de 100 anos de recorrência, ou seja, que é esperado uma vez a cada 100 anos. O ápice disso foi uma vez a cada 152 anos na região de Jacarepaguá, Barra da Tijuca. A Secretaria de Conservação está contando com 50 equipes para garantir que isso seja feito o mais rapidamente possível. Nós temos cerca de 1.000 homens na rua, mais 50 máquinas pela cidade toda. Vão continuar conforme necessário para voltar ao estado de normalidade da cidade, para que saiamos do estado de atenção, e depois feita a manutenção, que é natural. Pós-carnaval, depois de uma chuva como essa, há muito carreamento de lixo. Infelizmente, isso é algo que a gente vem cobrando da população, e assim como diversas outras prefeituras, 50 anos o fazem, que a gente mude essa cultura do lixo. Isso é muito prejudicial ao sistema de drenagem. A gente não pode mais admitir esse tipo de conduta. A gente precisa que cada cidadão, cada vizinho comprometido com o bem dessa cidade cobre a seu conterrâneo de que não faça esse tipo de atitude. A gente continua aqui conversando, né, sobre os danos causados hoje aqui no Rio de Janeiro, nesta madrugada aí de quinta-feira, pelas chuvas. E eu tenho agora aqui uma notinha para ler para vocês. Nós temos alguns números, e aí eu vou pedir aqui que a Josimara, né, dê para a gente esse retorno, se aumentou, se não, se continua. Os números são, em relação aos atendimentos da assistência social, foram 120 famílias atendidas até 17 horas de hoje em Jardim Maravilha e Margaça. 7 pediram acolhimento. Também foram feitos atendimentos no Morro dos Macacos, Quintino, Cascadura, Jacarezinho, Ouro Preto, Serrinha, Morrinho e Cordovil. Procede? Procede. Isso aumentou um pouquinho os números, né? Eu acho que é uma notícia boa. Desabrigados a gente não tem nenhum. Né? Então, eu acho que é uma notícia boa. Aumentou sim, aumentou um pouquinho na Zona Oeste. É um conjunto habitacional, acho que da Marinha, eu recebi agora aqui, que a água chegou no primeiro andar. Então, as famílias lá
tiveram algumas perdas materiais. A gente vai ter, saindo daqui, a gente vai lá ver esse caso. E também na área do Fubá, que a gente teve um chamado, mas também a gente ainda não conseguiu confirmar, na área do Fubá Campinho. E é isso, a Secretaria está à disposição, 24 horas, e atendendo essa demanda, né, das chuvas. Agora, Josimara, a gente teve um cenário muito dolorido, muito triste, que 4 pessoas morreram. Então, em relação a isso, como que a assistência social está prestando algum serviço, orientação para essas famílias? A Secretaria ela tem uma subsecretaria, que é de Direitos Humanos, né, que trata dessas questões, infelizmente, dos funerais, quando essas famílias não têm como arcar, né. Nesse momento a gente trata dessa situação, se coloca à disposição da família, de estar no IML, liberando os corpos, está tratando do funeral. E após também, né, por isso que eu falei, a gente tem a equipe especializada nos CREAS, que são dos psicólogos, que é para fazer esse atendimento às famílias, né, uma perda, principalmente de uma adolescente, isso causa um trauma muito grande nas famílias. Como é que trata também no núcleo de amigos e de famílias. Então, há sempre o desdobramento da secretaria, né, dessa equipe multidisciplinar dos CREAS, que tem os psicólogos, assistentes sociais, os educadores, o desdobramento do atendimento à família e geralmente ao grupo, seja unidades escolares, como já aconteceu em fatos anteriores, quando há sempre uma perda traumática para a família. A gente falou um pouquinho no início, você falou, não, a gente até assim, não tem uma área específica crítica, né? A gente atuou em várias situações, mas alguma região recebeu algum atendimento específico por conta de uma demanda determinada? Um número maior, né, de famílias, assim, onde se concentrou foi em Guaratiba, lá no Magarça, e no Complexo Alemão da Vila Everest, onde concentrou o maior número de famílias. E aí, quais eram as demandas dessas famílias? É o que eu falei, são famílias que estão desalojadas por conta de inundações. Então, perdas materiais, de roupa de cama, documentação, alguns bens móveis. Essa foi a principal demanda dessas famílias. E esses elementos, né, essa ajuda de roupa de cama, de alimentação, a Secretaria já tem isso disponível e para poder dar essa assistência? Como eu acabei de te falar, a gente está montando uma base operacional neste momento, nosso abrigo Maria Tereza, em Jacarepaguá, em que vai estar com todos esses insumos, que a partir de amanhã, bem cedo, né, a gente vai estar fazendo a distribuição desses alimentos e desses insumos, como colchonete para as crianças, fralda, cobertores e o que mais necessitar, e a gente estiver no escopo da nossa secretaria. Maravilha. A gente tem mais aqui uma notinha também para você que está acompanhando aí o nosso programa da Defesa Civil. A Defesa Civil recebeu, das 22 horas de ontem até as 16h50 de hoje, 631 chamados para a realização de vistorias em edificações. Até o momento, foram 182 ocorrências emergenciais e foram atendidas. 51 imóveis foram interditados. O órgão registrou ainda as quedas de um muro em Quintino, uma árvore em Realengo, um dirigível em Santa Cruz e um imóvel em Cascadura. 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas nos incidentes, infelizmente. A gente tem essa notícia triste. A gente tem mais agora uma matéria lá do Centro de Operações para ver o trabalho das equipes por conta das chuvas que atingiram a madrugada aí de quinta-feira. Vamos ver? Todo o protocolo foi startado na madrugada de quarta para quinta-feira, assim que o COR recebeu as informações da possibilidade de chuvas fortes. Nossas equipes estão espalhadas por toda a cidade hoje, principalmente nas áreas onde foram mais demandadas aqui pelo COR, e as famílias sendo acolhidas e oferecidas todo o serviço de assistência social que a Prefeitura tem.
Infelizmente tivemos algumas vítimas fatais, algumas famílias desabrigadas, mas eu tenho certeza que a Prefeitura está fazendo todo o esforço para dar a resposta mais rápida possível. Toda comunidade que tem esse protocolo, eles têm um treinamento e isso é divulgado nas comunidades, em um treinamento até antes, até de uma forma preventiva para essas situações. Mas certamente, se alguém por algum motivo não tem essa informação, é só ligar um 746 que a Prefeitura dá as orientações necessárias. Que a gente orienta sempre pegar os pertences na medida do possível, documento, medicação, e ir para um local indicado de segurança o mais rápido possível. E só voltar com a orientação do próprio poder público. Josimara, a gente viu aí as orientações do secretário e você inclui mais alguma orientação, principalmente para quem está numa área de risco. A casa não desabou, não teve nenhum problema, mas mora numa área de risco. O que fazer? Eu creio que é seguir o protocolo da Defesa Civil. Se mora em área de risco e que tem a sirene, tocou a sirene, deixe e vai para o ponto de seguro. Áreas de possíveis alagamentos próximo, né, não edificadas, próximos a rios e córregos, também. Pegue os seus pertences de documento, remédio e vá para uma área segura. E quem teve seu imóvel interditado também, eu sei que a gente precisa morar em algum lugar, mas a gente teve 4 vítimas fatais e na tragédia ela não como essa de ontem não foi anunciada, né, gente? Eu acho que seguir o protocolo da Defesa Civil. É isso. Como você falou, né, uma tragédia. Quando é de dia, a gente ainda vê a água está entrando, mas à noite a situação piora porque a pessoa está dormindo e às vezes pode, né, nem perceber que a água está entrando em casa, né? Vocês têm alguma orientação em relação assim, para alerta, para possíveis outras chuvas? A assistência social ela trabalha com as informações do COR. Então, assim, a gente diariamente é atualizado das incidências de chuva e dos possíveis alertas. E a gente fica de prontidão aguardando, né? Porque também a gente também é vítima, foi vítima das chuvas. Agora, o trabalho da assistência social vai, né, também da sua pasta de subsecretária, vai além dessa questão de dar esse apoio, essa orientação nesses momentos de crise, de chuva, né? A Secretaria de Assistência Social ela tem 47 CRAs, que é o Centro de Referência de Assistência Social, espalhado em toda parte da cidade, com serviços que vai desde a transferência de renda a serviços de convivência. É uma secretaria que trabalha com proteção social. E tem 14 CREAs, que são centros de referências especializados. Aqueles centros em que trata de violações de direito, né? Pessoas vítimas de violação de direito. E também espalhado em toda a cidade. E mais o serviço especializado de abordagem à população em situação de rua. A gente funciona aqui no 5º andar da Prefeitura e qualquer dúvida, um 746 encaminha para a gente. Né? E até a pessoa que estiver em situação de risco, nesse momento, né, crítico de chuva forte, pode ligar para... Pode ligar 1746, a gente recebe direto. Tem algum outro canal ou sempre um 746? 746 que é o canal da Prefeitura, consolidado, que é fácil, né, é fácil de gravar. Eu acho que esse é o canal. Nós temos aqui agora mais uma nota para você. Nós temos um balanço da ação de hoje por conta das chuvas, dessa vez da Conlurb. A Conlurb atua com 2.500 garis e até às 17 horas de hoje foram feitos 243 atendimentos. As equipes atuam na remoção de árvores e galhos e nas limpezas das caixas de ralo para eliminar os bolsões de água na cidade.
A gente vai chegando aqui ao final do nosso programa e eu peço agora as considerações finais aqui da subsecretária para reforçar também, né, algum ponto que a gente disse durante o programa para a população. Eu acho que é agradecer, né, o convite, mais uma vez ressaltar risco. Saia da sua casa, vá para um lugar seguro, acione a Defesa Civil pelo telefone, que prontamente toda a prefeitura vai estar acionada para naquele momento tentar mitigar e atender a população no que precisa. O telefone de contato da prefeitura é 1746 mesmo. Ali a gente recebe todas as demandas e colocar a secretaria à disposição da população. Ok, a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Eu também quero dizer a você que hoje a cidade ainda permanece em estágio de atenção e para a noite e madrugada a gente tem aí uma previsão de pancadas de chuva isoladas nas áreas aí da cidade. Fique atento, fique alerta. Nosso programa, a gente tem sempre um encontro aqui, segunda e quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente sempre te espera. Hoje nós tivemos aqui uma edição especial, os nossos secretários estão atuando firmemente para conter os danos por conta das chuvas que atingiram a cidade. Então, a gente teve hoje uma edição aqui especial com a subsecretária. Agradeço imensamente a participação da subsecretária e agradeço imensamente a sua participação também, a sua audiência. E a gente tem um encontro na próxima segunda-feira. Até lá!